dessas crianças, Dani? Por exemplo, tem gente que se pergunta, né? Crianças que crescem nesse lar, elas tendem a replicar esse comportamento, reproduzir ou não? Tendem a ter aversão até desse tipo de relacionamento? Não é uma regra, mas a maioria repete. A maioria repete. Porque é como a gente já falou, é aquela famosa frase, ué, eu passei por isso e não morri. É normal, eu tô aqui, olha como é que eu tô bem. Por que você não pode? Né? Isso aí. Por que você não pode? Por que eu não posso fazer isso com meu filho também? Olha como é que eu tô bem. Tô bem a que custo, né? E será que você tá bem mesmo? O que é estar bem para você? Porque olha o seu pensamento hoje em dia, como é que tá seu psicológico? Mas não é regra. Muitas pessoas, de fato, criam aversão. Então, eu não posso nem encostar na minha esposa por conta de tudo que eu vivi com cenas horríveis. Mas, infelizmente, a maioria repete. E aí, o que a gente tem que fazer? Cuidar dessa criança que vivencia isso antes que ela se torne um adulto agressor, né? E assim, só queria deixar também uma ponderação aí pra gente, que muitas vezes a gente ouve esses casos que são extremos e acha ou pensa, tipo, estou muito longe disso, né? Eu escuto bem assim no meu escritório, mas pelo menos ele nunca me bateu, ou ao menos... Não tem pelo menos. Isso é um crime. Nós não estamos falando de criminosos na hora que a gente está atendendo para falar de outras questões. Não, mas não é esse o padrão, né? Então, a gente tomar, enquanto mulheres, ficar em alerta quanto ao tipo de relação que estamos levando para frente, né? Porque uma relação abusiva, não necessariamente, ela tem uma violência física. Então, tá cuidando disso. Se houver a intenção também do seu companheiro em melhorar, que busquem ajuda e não simplesmente falar, tá ok, vamos fazer uma viagem juntos, vamos aqui, sabe? Isso não resolve o problema de casal e pode chegar a inúmeras possibilidades, infelizmente, sem sucesso, se não buscar uma ajuda. Você tocou num ponto muito importante, eu já falei sobre esse assunto aqui outras vezes, e não me importo de abrir um pouco da minha vida também para os nossos telespectadores, para a gente mostrar, né, assim, que todos nós estamos passíveis a isso. Eu já vivi um relacionamento abusivo e que eu olhei para a pessoa e falei assim, jamais eu iria querer esse homem como pai dos meus filhos. Jamais. Na hora a gente pode estar envolvida, apaixonada ou o que for, mas eu coloquei isso na minha cabeça. Falei assim, pode ser hoje, mas para amanhã eu vou me livrar, vou dar um jeito. E consegui. É difícil, é difícil. Bom que você conseguiu, porque vai que você tivesse nessa época, né, por algum descuido, enfim, um filho dessa relação, imagina. Até hoje estaria colhendo, infelizmente, né, péssimas consequências. Pois é, então assim, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente ter essa consciência, levar essa reflexão para as pessoas que estão em casa agora acompanhando, para quem é mãe e ver também que a filha está num relacionamento que já acendeu aquele alerta, mãe, presta atenção na sua filha e dê bons conselhos a ela. Tente envolvê-la mais nas atividades da família e fazer com que ela reflita sobre esse relacionamento, não é isso, Dani? É isso, e assim, a gente tem que entender conselho como algo bom, porque às vezes parece algo chato, maçante, mas tem que chamar para conversar, mostrar possibilidades, perguntar, porque o conselho não é assim, ó, eu falo e você escuta, eu tenho saber e você não tem, não, tem que ser uma troca. Então, minha filha, como é que tá? O que você está sentindo? Me conta primeiro, agora eu falo, sabe? O diálogo mesmo, senão a gente fica assim, ó, deixa eu te ensinar, não pode isso, não pode isso, e aí a pessoa fica, ai, tá bom. Mas não, o conselho tem que ser sempre em tom de diálogo, de conversa, porque essa menina, a filha, por exemplo, né, que se for uma jovem, então, a gente sabe que é difícil sair. Imagina para uma jovem de 16 a 17 anos. E a gente vai ficando, olha o tempo que passou. Essa daí ficou envolvida 12 anos, ficou se relacionando 12 anos. Olha como é que passa rápido e a gente não percebe. Não, e 12 anos é uma vida, né? A gente para pensar, a gente pensa que a gente conheceu o amor da nossa vida e, na verdade, um monstro. Porque tirar a vida dos próprios filhos não tem... Não, a gente não consegue... justificativa, a gente não consegue entender que sentimento é esse. Obrigada, Camila, obrigada pela sua participação, obrigada também, Dani. Um beijo, voltem sempre aqui no programa. Eu espero que para a gente dar boas notícias, né? Falar de assuntos melhores, mais leves. E olha só, gente, bandidos colocaram fogo em veículos no bairro Central Carapina depois de um confronto com a polícia. A gente vai ao vivo agora com a Suelen Araújo, que vai trazer mais informações sobre esse caso para a gente. Boa tarde, Suelen, como é que você está? Boa tarde para você, Roberta. Boa tarde para o pessoal de casa. Tô bem. Esse confronto teria acontecido no comecinho da manhã desta quarta-feira. A gente acabou de observar que uma viatura subiu aqui para o Central Carapina. Nós estamos em uma das entradas do bairro. Os moradores afirmam que não teve confronto nenhum, mas nós vamos dar duas versões, né? A polícia disse que fazia aqui um patrulhamento e uma viatura descaracterizada, a Polícia Civil, quando os policiais se depararam com alguns indivíduos que estariam armados
veículos e esses indivíduos atiraram contra os policiais que revidaram. Pelo menos 2 jovens foram baleados, eles foram socorridos em um postinho de saúde que fica aqui nesta região. Essa é a versão da polícia. Os moradores afirmam que não foi isso que aconteceu, que os policiais não se envolveram ali em nenhum confronto, mas que esses jovens foram baleados dentro de uma residência. Tudo está sendo ainda investigado. O fato é que após esse tiroteio, essa ocorrência com os 2 jovens feridos, alguns criminosos, eles atearam fogo em 2 veículos da prefeitura do município da Serra. Os carros estavam estacionados em frente a um centro ali de convivência de jovens e os moradores, testemunhas, contaram que esses bandidos atearam fogo em um veículo de passeio, as chamas se espalharam e atingiram uma van que também pertence à prefeitura. Esses incêndios, esses veículos incendiados, eles foram incendiados já no comecinho da tarde de hoje, Roberta. Após toda essa confusão, esses registros aí de violência, os moradores estão sofrendo as consequências. Isso porque os ônibus não estão circulando dentro do bairro. Os moradores precisam caminhar alguns metros aí, quilômetros na verdade, para conseguir embarcar em um coletivo, e quem chega em casa também está encontrando dificuldade porque tem que desembarcar na BR e fazer todo o trajeto caminhando, como a gente está acompanhando agora. Então os moradores estão bastante revoltados com essa situação. Ao longo desta quarta-feira, nós estamos aqui há mais ou menos umas 2 horas e nós vimos quando policiais da Força Tática, policiais militares, entraram no bairro em viaturas. Pelo menos 5 viaturas da PM, da Força Tática, foram deslocados para atender aqui essa situação que desde o começo da manhã de hoje acabou atingindo os moradores. Agora a situação está um pouco mais tranquila. Nós estivemos minutos atrás lá no bairro, os veículos incendiados continuam no local, ali são parados em frente a esse centro de vivência de jovens, os moradores ainda assustados, uma situação que realmente é bastante complicada desde o comecinho da manhã. Está acompanhando agora, olha só, algumas pessoas caminhando aqui pela calçada, são passageiros, moradores de Central Carapina que tiveram que desembarcar na BR e caminhar um tantão até ali chegar à residência ou ao local de compromisso, porque os ônibus não estão circulando. A nossa equipe demandou a CETURB para saber se é uma previsão de retorno da normalidade, mas até agora nós não tivemos uma resposta. O que a gente tem de resposta é que a polícia informou que vai continuar aqui nessa região para tentar trazer um pouco mais de segurança e de normalidade para os moradores. A prefeitura do município da Serra confirmou que os 2 carros que foram incendiados realmente pertencem à prefeitura e disse também que a guarda municipal deve reforçar aqui esse esquema de patrulhamento, de reforço na segurança. Nós estamos em uma das entradas, a situação caótica ela aconteceu perto do ponto final. Inclusive, algumas pessoas estavam no ponto esperando ali a chegada do coletivo quando foram surpreendidas pelos criminosos que colocaram fogo nos 2 veículos. Lembrando que esses 2 carros pertencem à prefeitura do município da Serra. Eu conversei também com algumas testemunhas e elas contaram que em um dos veículos havia um motorista. Ele foi retirado do carro e viu quando esses criminosos colocaram fogo no veículo. Os bombeiros foram acionados, controlaram ali essas chamas, mas a situação ainda é de bastante insegurança. A gente tem um começo de tarde, quarta-feira, com os moradores sofrendo os impactos, as consequências de todo esse terror. Não tem ônibus circulando na região, moradores precisando caminhar metros, quilômetros para conseguir desembarcar ou então embarcar em um coletivo. Roberta. Acaba que a população de bem fica no meio desse fogo cruzado, paga por isso, Obrigada pelas suas informações, viu, Sueli? Se tiver mais novidades, só chamar a gente, você tem prioridade aqui com esse caso. E olha só, gente, o ator Thiago Rodrigues falou pela primeira vez depois de ser espancado por 5 homens. O que antes era tratado como um assalto, agora se transformou em um mistério para a polícia. O ator, inclusive, gente, prestou depoimento na delegacia e não afirmou ter sido vítima de um roubo. O que será que aconteceu? Olha aí.
O ator chegou à delegacia com a cabeça enfaixada e usando boné. Durante cerca de 2 horas, Tiago Rodrigues falou aos investigadores do que se lembra da noite de sábado, quando deixou uma festa na Gávea, na zona sul do Rio, e